Muito boa noite e na sua companhia mais um número do programa Em Debate. Hoje vamos falar do impacto da inflação no poder de compra dos cabo-verdianos. Vamos falar também das crises, qual é o nível da pobreza que temos hoje em Cabo Verde e como estão a viver os mais vulneráveis face ao cenário da crise no mundo, uma crise que já vinha antes da guerra na Ucrânia. Sabemos hoje que aumentou a pobreza e vamos tentar falar aqui do plano que o governo tem e ambiciona para fazer e erradicar a pobreza extrema daqui a 3 anos e também para fazer frente ao cenário de crise. Vamos aqui tentar saber que políticas ou que projetos têm organizações como Caritas de Cabo Verde e a plataforma das ONGs. Aqui estão os nossos convidados, a doutora Dirce Varela, que é secretária executiva da plataforma das ONGs. Muito boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. E a doutora Marina Almeida, que é secretária-geral da Caritas de Cabo Verde. Boa noite. Boa noite. Nós, hoje, o nosso formato, portanto, o programa Em Debate acontece hoje com um formato alterado, porque o nosso terceiro convidado, que deveria representar aqui o governo, portanto, não compareceu. Portanto, o convidado iria falar das políticas implementadas pelo Executivo para ajudar a minimizar os efeitos da inflação e os efeitos das crises. Portanto, estávamos a aguardar a confirmação, mas até o início do programa não tivemos essa confirmação. E foi indicada uma pessoa que depois declinou o convite. Contamos, portanto, numa próxima oportunidade ter as respostas do governo. E vamos, por isso, fazer o nosso programa com as duas convidadas, a quem eu, mais uma vez, agradeço a disponibilidade. O governo, portanto, como eu já disse no princípio, falou, portanto, tem uma ambição de até 2026, daqui a 3 anos, erradicar a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta, ou seja, quer desenvolver Cabo Verde sem pobreza. E ontem apresentou uma estratégia onde promete, portanto, focar nos mais afetados, portanto, nas crianças, nos idosos e nas pessoas mais vulneráveis. E as estatísticas apresentadas confirmam que a pobreza em Cabo Verde aumentou e a pobreza extrema, de acordo com os dados, também afeta mais as crianças. A maioria das famílias em situação de pobreza extrema são famílias chefiadas por mulheres, ou seja, com este quadro identificado e as várias crises, portanto, que começaram com a Covid, as secas, e as crises, portanto, vêm piorando com a guerra na Ucrânia, eu gostaria de saber, portanto, de vocês, que olhar ou que visão é que tem hoje da situação socioeconómica das famílias, particularmente das famílias mais vulneráveis em Cabo Verde. A situação que eu disse até certo ponto é uma situação que até certo ponto não era desconhecida. A situação portanto, que as estatísticas comprovam, não é? Mas que avaliação é que fazem? Eu sei que são organizações que estão no terreno, que vivenciam as vulnerabilidades das famílias e que estão também a fazer algo para as famílias cabo-verdianas. Doutora Dirce. Boa noite mais uma vez. Como disse, os números falam muito alto, não é? Em relação, mas a situação da pobreza em Cabo Verde não advém apenas da Covid e não advém apenas da crise da Ucrânia. É importante dizer que antes de nós sermos assolados pelas duas grandes pandemias, não é? A guerra hoje parece que nós vamos considerá-la como uma pandemia, o tecido social cabo-verdiano já era de uma grande fragilidade. É claro que com a Covid e agora com a Ucrânia, nós estamos numa situação extremamente difícil para as famílias cabo-verdianas. Extremamente difícil. Se durante a Covid muitas pessoas, muitas famílias e muitos membros das famílias ainda estão desempregadas com o advento da Covid, nós temos ainda pessoas que não conseguiram ter aquele ritmo de trabalho que tinham antes da Covid, ou seja, nós, antes da guerra, nós já tínhamos uma situação de grande fragilidade. Com a guerra e com o aumento dos preços, ficou muito difícil a sobrevivência das famílias. A cesta básica ficou extremamente cara,
o rendimento mínimo das famílias, o salário mínimo das famílias não dá para cobrir as despesas das famílias e nós temos mesmo famílias em situações de muita dificuldade. Então, realmente, o Estado de Cabo Verde reconhece isso, o Estado tem tido uma posição bastante proativa. Nós nos glorificamos, principalmente durante a Covid, a forma como o Estado interviu no momento exato, mas com certeza nós temos ainda muito por fazer. Como disse bem, Cabo Verde quer eliminar com uma grande ousadia, um dos poucos países da África com essa ousadia da eliminação da pobreza extrema até 2026. É a ousadia porque 2026 já está à porta, mas pelo menos... São 3 anos. São 3 anos e 3 anos difíceis que se avizinham e que a visão destes 3 anos vão ser 3 anos de retoma. E 3 anos difíceis para os Estados, não só para o Estado de Cabo Verde. Mas nós reconhecemos uma grande ousadia. Nós reconhecemos o Estado de Cabo Verde a levantar e a fazer aquilo que é o dever do Estado, como disse bem, que é proteger os mais vulneráveis. Então nós estamos expectantes de ver a implementação dessas políticas e expectantes para ver o impacto que essas políticas vão ter na vida das famílias cabo-verdianas. Doutora Marina, eu sei que a Caritas tem uma intervenção muito intensa no terreno, particularmente nas periferias das cidades, dos centros urbanos, das zonas vulneráveis. Portanto, os números e a realidade. Portanto, acho que não há aqui muita surpresa por parte da doutora Marina, mas pode-nos, portanto, confirmar aqui como é que vocês têm vivenciado, particularmente com essa pressão toda da inflação, a pressão económica, as famílias, particularmente as que estão na pobreza extrema. Mais uma vez, boa noite. A situação é muito mais grave nas cinturas urbanas, porque a gente costuma dizer que a pobreza tem várias dimensões a nível da estrutura da zona urbana, das periferias urbanas, porque lá também o problema da habitação é gritante, né? Os bairros têm algumas dificuldades em estruturas de base, de pequenas infraestruturas de base, mesmo do acesso. Nós vimos quando trabalhamos com o projeto NINA, com o antigo Ministério da Família, a dificuldade de acesso aos bairros periféricos da cidade e sobretudo para as pessoas com mobilidade reduzida. E o problema que se coloca também é não há aquela solidariedade que existe no meio rural. As pessoas estão nas periferias das cidades, mas não há aquele tecido que protege um ao outro. Cada família ou cada pessoa é um pouco deixada para a sua própria sorte. E isso também dificulta a criar uma estratégia de sobrevivência baseada na solidariedade entre os vizinhos. A situação está cada vez mais pior porque há muita dificuldade em ter um rendimento estável. O emprego a nível das cinturas urbanas não é um emprego estável, é o fura-vida, é o ir à procura de alguma coisa para fazer, mas não há estabilidade durante algum tempo. E não se pode falar no acesso ao salário mínimo, porque o salário mínimo, ao que me parece, não é algo que é institucionalizado para todo mundo. Há pessoas que fazem biscate e vivem disso. E nestas últimas estatísticas também ficou confirmado que a pobreza, portanto, a pobreza extrema, de acordo com com o dado do Cadastro Social Único, que essa pobreza afeta, portanto, mais as crianças, ou seja, 37% desse grupo são as crianças. A Caritas também sentiu isso nas cinturas urbanas, nas periferias, porque as crianças realmente são as mais afetadas? Mais afetadas a nível do acesso à alimentação, mas também de proteção. Porque nós estamos a tentar trabalhar no reforço das cantinas escolares a nível de algumas escolas da periferia, justamente porque vimos que há crianças
que têm dificuldades para se alimentarem, mas a única certeza que têm que vão comer são nas escolas. Está a falar de um projeto que já implementaram agora? Estamos a implementar. É um projeto de reforço, então? No fundo, estamos a reforçar as cantinas escolares, mas o projeto é para apoiar as crianças mais vulneráveis. E como na escola nós temos a certeza que têm pelo menos uma refeição quente, então optamos por reforçar as cantinas escolares dessas escolas de periferia. Nós estamos a trabalhar aqui na cidade da Praia, com cerca de 10 escolas e uma escola entre Pico de Redas em Santa Catarina e mais 3 escolas em Mindelo. Vai ser mais ou menos 8 meses e é nesse sentido também porque podemos dar a cesta básica, mas não temos a garantia que esse alimento vai realmente para as crianças, porque como são famílias que têm outras dificuldades, outros problemas, não há certeza de que o alimento que recebem vão realmente para a criança. Então, a nossa prioridade neste momento com este projeto é justamente as crianças. Doutora Marina, sobre o programa Estratégia do Governo, portanto, que foi apresentada, a Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema, apresentada ontem, eu sei que a Caritas é uma organização que tem trabalhado sempre em colaboração também com alguns programas, alguns projetos do Governo. Por exemplo, no tempo da pandemia houve um trabalho concertado e próximo. Como é que viu ou como é que vê esta estratégia nova do Governo, o ENEP, que vai até o 2026 e que parece querer uma sintonia também articulada nas abordagens para a erradicação da pobreza extrema? Pelo menos promete uma articulação, se eu percebi, entre os vários ministérios. Agora, com as organizações, eu não sei se isso ficou de facto, eu não tive ainda muito tempo para familiarizar com o documento, porque eu recebi o documento hoje, não tive possibilidades de ir ontem, mas... Como é que vê esta ambição? Sim, como é que vê esta ambição, tendo em conta o cenário difícil, como já disse? Como disse, é uma ambição que a gente congratula e apreciamos muito. A questão que se coloca é que, não sei, a doutora está cá, ela disse que foi implicada no processo todo, mas nós não fomos, não fomos implicados e acho que eu penso na minha forma de trabalhar que quando a gente implica quem está no terreno, há mais probabilidade das coisas acontecerem e darem certo. E não sei como é que vai ser a estratégia de pelo menos socialização e implementação dos projetos ou dos programas que virão, mas eu acho que há que ver essa questão do antes. Porque é não só pensar no depois, porque quando a gente ajuda a conceber, há mais probabilidade de a gente se sentir parte. E quando a gente não se sente parte, a mesma coisa com as famílias com quem nós trabalhamos. Nós não podemos estar a dizer às famílias, vocês têm que fazer isso, sem antes trabalhar com a família e ver quais são as suas aspirações, quais são as suas potencialidades e aí poder conjuntamente fazer alguma coisa. Mas eu estava a dizer que do pouco que eu vi da estratégia, que acho uma estratégia muito boa, como já comentamos no corredor, é uma estratégia nova, que acho que é bem estruturada, que responde um pouco às expectativas que a gente tem. Tem todas as medidas de políticas que a gente acredita que poderá ajudar os pobres realmente a saírem da sua situação de pobreza, mas fica também a questão como é que vai ser implementado, né? Porque a gente vê, e eu tenho dito muitas vezes que este governo tem medidas de políticas muito interessantes, mas
quando se vai no terreno, as pessoas nos interrogam e dizem, mas... É a crítica constante dessa tal falta de sintonia ou falta de articulação. Doutora Dirce, a plataforma das ONGs, enquanto o chapéu, digamos, das organizações não governamentais, como é que vê a implementação desta estratégia? Eu sei que, pelo menos, a plataforma esteve implicada ou acompanhou, digamos, a montagem desta estratégia, não é? Sim, eu acho que mais do que uma ambição, desta vez nós temos uma estratégia. Nós não temos apenas um programa. Esta estratégia, fomos implicados desde o início. Eu acho que a plataforma aqui é vista pela sua representatividade, não é? Eu entendi muito bem a preocupação da doutora Marina, que é de todos nós. Nós temos que estar implicados não apenas na implementação, mas na concessão, não é? E acreditamos que assim a coisa dará certo. Neste caso, eu acho que o Estado teve esta preocupação, não é? Houve um grupo de trabalho muito bem representado pelos diferentes setores de desenvolvimento, mas haverá, claro, tem que haver... Uma socialização? Não apenas a socialização, essa estratégia só faz sentido se houver um envolvimento principalmente das organizações que trabalham com as comunidades. Mais uma vez, a semelhança... A plataforma vai ter essa responsabilidade, vai fazer a ponte? Tem essa responsabilidade. É essa a responsabilidade da plataforma. Eu estava a comentar com a doutora Marina que um dos grandes desafios neste momento é cada setor se rever nessa estratégia e cada setor desenvolver uma estratégia de implementação concertada. Há grandes desafios desta implementação que são muito parecidos com os desafios da implementação da Agenda 2030, não é? Que se não houver parcerias, e por acaso é uma estratégia que nos traz algum conforto, porque ela tem uma vertente muito prática, que é de chegar exatamente lá onde as pessoas realmente estão e com uma identificação clara desse público-alvo. Não é uma estratégia extremamente abrangente nacional, mas o cadastro, que é uma estratégia muito interessante, ainda precisa ser afinada, ainda precisa, com o tempo, para que não seja um instrumento de injustiça, para que não seja o contrário, mas pelo menos é um instrumento muito poderoso para que as políticas sejam mais eficientes, mais eficazes e possam chegar às pessoas que realmente precisam. Mas a grande questão que se coloca em relação aos números, logo no início colocou a questão dos números, a realidade sempre será maior que os números. Sempre. Sempre. Eu acho que não há uma forma de nós capturarmos a realidade através dos números, tanto que tudo são amostras de uma realidade. Porque a vivência das pessoas não vai ser capturada, por mais que nós falamos aqui da pobreza, e a Marina diz isso com muita emoção, há uma pobreza, né, que as pessoas vivenciam, que presenciam e que ela é real na vida das pessoas. Né? Então, voltando à estratégia, eu acredito que vamos ter vários desafios com essa estratégia e acredito que todos os atores não governamentais vão estar envolvidos aqui e podemos não chegar, e nós não vamos chegar até 2026 com toda a estratégia implementada, mas com certeza, ultrapassando 2026, vamos ter um grande caminho já feito e que será, acredito, extremamente importante para Cabo Verde. Admite aqui que o desafio é grande, o desafio, portanto, o caminho não é fácil. Uma organização como a plataforma, como é que vai estar, e a Caritas também, como é que vão estar envolvidas ou como é que pensam estar envolvidas? Até porque o Primeiro-Ministro ontem, na sua apresentação, disse que o sucesso também depende do engajamento de todos, das famílias, das comunidades, das organizações. A plataforma das ONGs, como é que vai estar mesmo implicada dentro disso? Olha, uma grande visão que as organizações da sociedade civil têm ou devem ter é a mudança do comportamento do sujeito em relação ao seu processo de desenvolvimento. Nós temos claros que o grande desafio é a mudança da mentalidade do sujeito
enquanto sujeito do desenvolvimento, enquanto sujeito do seu próprio desenvolvimento, e a mudança de mentalidades em relação ao próprio conceito de pobreza. Há um trabalho aqui a fazer que tem a ver com a educação. Com certeza, a mudança de atitude. Nós sabemos que essa estratégia, só voltando um pouco a essa estratégia, ela tem uma competência transversal, que é a mudança do sujeito em relação ao seu próprio processo de desenvolvimento. Né? Tanto que há uma vertente aqui na estratégia que é o acompanhamento das famílias. Nós queremos que as famílias saiam da pobreza. Essa filosofia da assistência. Por exemplo, porque a política da assistência, ela perpetua a pobreza. Não só a pobreza econômica, mas também a pobreza espiritual, a pobreza emocional, a pobreza psicológica. Então, eu vejo aqui, primeiro, a educação para o desenvolvimento. É uma grande responsabilidade nossa. A mudança de atitude, a mudança de comportamento em relação ao seu processo de desenvolvimento. Por mais que o Estado possa ser um ativo criando oportunidades, mas o sujeito tem que mudar a sua dinâmica do desenvolvimento, né? Então, o acompanhamento das famílias, o que é que nós queremos? Nós queremos que as famílias se graduam, mudam o seu estado e deixam, por exemplo, de ter acesso, por exemplo, ao rendimento social de inclusão, que neste momento muitas famílias têm acesso a essa renda que é extremamente importante para as famílias. Então, eu vejo a sociedade civil neste domínio da educação, da comunicação, da informação e da mudança de comportamento, mas também nós temos a nossa visão de trabalhar nas comunidades, perto das comunidades e com as comunidades, que é, por exemplo, aquilo que a Marina acabou de dizer. Pois, a Caritas, o envolvimento das famílias. Sim, essa autonomização das famílias. Eu sei que a Caritas já está a implementar essa política, há não é? muitos anos. Sim, deixaram de dar cestas básicas? Não é que deixamos de dar as cestas básicas, a gente dá a cesta básica a quem realmente precisa. Quando a gente trabalha com famílias, às vezes a família se encontra numa situação que só uma cesta básica pode ajudá-la a levantar-se. E aí começa-se a introduzir outras formas de trabalhar, a atividade geradora de rendimento, por exemplo, através de um fundo perdido, porque muitas vezes nem conseguem reembolsar. Mas também há outras instituições que fazem um microcrédito. Mas a doutora falou de uma coisa que eu também vi e fiquei bastante satisfeita, porque é uma reclamação que eu tenho feito há muito tempo. O acompanhamento das famílias é fundamental. Porque eu me lembro de estar a trabalhar no terreno. O acompanhamento das famílias, o que é que querem dizer? As famílias todo o processo. A família recebe um rendimento de inclusão ou então uma cesta básica. Às vezes a família precisa de orientação. Nós fazemos, a nível da Caritas, a gestão dos recursos financeiros, por exemplo, ou gestão dos bens. Nós fazíamos muito isso nos anos 90, nos anos 2000, e via-se de facto que a família dava um passo em frente, não ficava só a receber. Cria consciência de que a sua dignidade é maior do que uma cesta básica ou alguém que vem e que dá alguma coisa. E isso cria-se, aliás, essa consciência cria-se ao trabalhar com a família. Não é um trabalho de um dia, não é um trabalho de 2 dias, não é um trabalho de 1 ano, não é um trabalho de 2 anos. Às vezes a gente está a implementar o programa, sai e só depois tem a resposta. Porque os processos são lentos e não se pode avaliar com a implementação do projeto. E o que nós costumamos dizer que há impactos diretos e há impactos indiretos, há impactos previstos e há impactos que a gente não prevê e que acontece. Então, isso que eu penso que o governo deveria criar uma estrutura de acompanhamento ou então confiar isso às ONGs que têm a capacidade, que têm a paciência, a dedicação para esse tipo de trabalho. Porque esse tipo de trabalho não é qualquer funcionário que pode fazer. Que resultados, por exemplo, que a Caritas tem neste campo?
na experiência das famílias que foram, acho que ganharam autonomia? Seria interessante ter o testemunho das famílias. A gente costuma fazer na avaliação externa, normalmente dos projetos, a gente costuma ter as famílias para avaliarem o seu próprio processo. Tanto nos relatórios que a gente tem, encontra-se às vezes testemunho das famílias que não é só elevação de autoestima. Isso também faz parte. Porque há pessoas que antes nem conseguiam abrir a boca para falar o que é que precisavam. Mas com o trabalho que se faz, acabam por se exprimir sem nenhum problema e dizer eu quero isso, eu não quero aquilo. Por exemplo, há pessoas que recebem a cesta básica, mas chegado a um determinado momento vai dizer eu preferia, por exemplo, um incentivo para uma atividade geradora de rendimento. A cesta básica ter não a minha resolve independência económica. isto. Acho que é um processo, a autonomização é um processo. Não se pode pensar, eu não sei, 2022 para 2026 pensar em autonomizar as famílias. Porque para mim esse programa é justamente contribuir para a autonomização dos pobres. Mas o acompanhamento com metodologia, como é que se diz, com programas específicos para empoderar. Quando a gente diz empoderar, não é só economicamente, mas também a nível de valores, o que é que eu quero para mim. Eu sou uma pessoa, tenho uma dignidade que me pertence só a mim. O que é que eu quero ser? No outro dia, eu acho que eu dei um exemplo de um rapazinho que a gente está a acompanhar e que a gente precisava pintar o quarto dele. Então, alguém decidiu que seria azul. Eu perguntei à senhora, mas perguntaste ao rapazinho que cor é que ele quer pintar o quarto dele? E quando perguntamos ao rapazinho, ele disse, lilás. Imagina se a gente tivesse pintado o quarto de azul. E com certeza ele ia ficar contente, mas isso é para mostrar que fazer as coisas sem que a própria pessoa seja implicada tem um resultado diferente do que se a gente implicar as pessoas em todo o processo. Doutora Marina, os dados dizem que a pobreza aumentou. Como é que a Caritas tem dado resposta neste tempo que tem sido mais complicado? Portanto, a inflação provocou, portanto, uma forte pressão nas famílias. A família classe média e todas as famílias e as mais vulneráveis estão a sofrer mais, claro. Como é que vocês têm conseguido dar resposta? Isso mesmo na mobilização de recursos. Nós estamos a colocar em prática o nosso terceiro eixo estratégico, que é fomentar a solidariedade interna, né? E isso se faz também através de cada domingo do quilo que se faz em cada igreja paroquial. Existe uma forma de implicar os próprios cristãos a partilharem, mas também a própria diáspora tem partilhado com as suas comunidades de origem. Nós estamos há pessoas também de boa vontade que têm alguma... Estão mais à vontade em relação ao poder financeiro, então que partilha. Temos por exemplo, do embaixador de Ordem de Malta, que tem partilhado um pouco com as duas diocesanas para ajudar as famílias em tempo mais próximo de Natal. E algumas casas comerciais. Nacionais. Porque a ideia é que a crise ela é mundial. Né? A nível da rede está completamente fechado tudo o que é apoio a países como Cabo Verde. Nós sabemos que Cabo Verde não está na situação de receber ajuda por parte das nossas congêneres, sabendo que há países que têm muitas mais dificuldades. E pelo facto de sermos um país pequenino, com a nossa economia também está ancorada no turismo, as pessoas acham que Cabo Verde não tem muitas necessidades. Na vossa visão, há ilhas, concelhos ou zonas que
estão a causar mais preocupação e que estão com uma intervenção mais intensa? Para nós, neste momento, trabalhamos muito com o meio rural. Trabalhamos muito com o meio rural, continuamos a trabalhar com o meio rural, com programas localizados para desenvolver a agricultura familiar, incentivar também para a recolha de água das chuvas. A nível nacional. Sim, a nível diocesanos. Mas a nossa visão é que haja, de facto, também a implicação da diáspora e os próprios nacionais, mesmo que não tenha como é que se diz, muitas posses. E a gente sabe que quem partilha não é quem tem muito, é pessoas que realmente têm a sensibilidade de ver que o pouco que tem pode ainda ser partilhado com aquele que menos tem. E isso tem sido um incentivo e a própria diáspora está atenta a isso. A diáspora está atenta. Agora, a forma de mobilizar essa diáspora que eu acho que precisa ser mais divulgada e também conhecer, porque nós sabemos que durante a Covid, a diáspora de Santo Antão, por exemplo, contribuiu para ajudar as famílias de Santo Antão. De Santiago, a mesma coisa. De São Domingos, aqui na praia, contribuiu. São Domingos teve a gentileza de partilhar com Nossa Senhora da Luz. Então, vem essa cadeia de solidariedade que a gente quer fomentar e mostrar que não é preciso ter muito para partilhar. Então, acho que é uma das estratégias. E, por outro lado, a nossa rede, a nível internacional, recomenda que a gente trabalhe mais a nível de fomentar a economia local. Por exemplo, a agricultura. Há necessidade também de se investir mais na agricultura e produzir coisas que a gente possa consumir e não depender do mercado externo, justamente para criar a resiliência interna e, ao mesmo tempo, a própria soberania alimentar, se a gente quer sonhar um pouquinho mais. Doutora, sobre esse fator de solidariedade e até essa ponte de captarmos mais essa potencialidade da diáspora, a plataforma das ONGs tem alguma missão ou alguma vocação neste campo? Temos. Neste momento, durante a Covid, estamos a aproveitar todas as sinergias conseguidas durante a Covid. Durante a Covid nós tivemos uma diáspora com um olhar muito solidário para com o seu povo. Num primeiro momento, como disse a Marina, era a diáspora de Santo Antão para um olhar para Santo Antão. Estamos a acompanhar neste momento, através da plataforma, as plataformas das organizações da sociedade civil que estão na diáspora a organizarem numa plataforma, porque viram que as remessas, por exemplo, que são enviadas, gostariam que essas remessas não fossem apenas dedicadas às cestas básicas, mas que elas pudessem entrar dentro de um plano de empoderamento das famílias, não é? Elas não vão poder, a diáspora também passou e está a passar por momentos de crise, então estamos a trabalhar com a plataforma para fazer uma rede dessas organizações que estão em Portugal, das organizações, a França tem uma rede muito forte das organizações de sociedade civil com uma grande vontade de participar diretamente na agenda de desenvolvimento de Cabo Verde, mas querem fazer isso através das organizações locais para que elas possam chegar mais rapidamente às famílias. Então nós temos sim, a plataforma tem tido essa preocupação, não é? E acredito que este ano nós podemos fechar este ciclo e ter esta plataforma para que elas possam ter um papel mais ativo face às crises. É claro que nós reconhecemos que cada um quer enviar para a sua comunidade, não é? Mas há esse sentimento da diáspora de querer fazer que esse movimento seja mais organizado e possa chegar a mais pessoas. Isto apesar de sabermos que, como disse, a crise, portanto, é mundial, essa pressão. Todas as famílias estão a sentir essa pressão, mas como é que, por exemplo, em Cabo Verde, as famílias que são pobres, que estão na extrema pobreza, estão com uma pressão, mas a classe média também, e por causa disso,
sente que ainda há essa abertura mesmo das empresas para essa tal solidariedade? Olha, a Marina disse uma coisa, o cabo-verdiano, nós somos um povo cristão. Né? Nós somos um povo cristão. O cabo-verdiano, ele é solidário. E ninguém faz nenhuma estratégia de luta contra a pobreza sem a solidariedade. A solidariedade é um ativo extremamente importante na luta contra a pobreza. E já está implicado naquela E esta solidariedade, ela tem que aparecer aqui no terreno, na implementação e na mudança de comportamento das famílias. E é por isso que hoje, em toda a estratégia, por exemplo, do mundo rural, nós estamos a incentivar, por exemplo, as economias, a organização produtiva em cooperativas, em associações. Não é? Nós não queremos criar ricos, mais ricos, queremos criar riqueza. Então, este conceito de solidariedade, quando a Marina falou, por exemplo, a economia social e solidária, nós queremos uma visão de uma economia voltada com a visão do grupo. Então, na verdade, esse conceito de solidariedade, além de ser um sentimento cristão, é um mandamento bíblico, partilhar aquilo que nós temos com o outro, não é porque eu sou rico, e não é porque sobra, não é? O sentimento cristão da partilha, eu dou aquilo que me é caro. Né? Então, é um sentimento que nós devemos, sim, como disse bem, todos nós estamos sendo afetados por esta crise, todos nós. Mas eu acho que nós podemos encontrar no nosso cotidiano, dentro daquilo que nós temos, algo que é possível partilhar com o outro. E o cabo-verdiano, na sua cultura cabo-verdiana, ela é muito marcada por momentos de solidariedade, na morte, no nascimento, nos casamentos. Então, eu acho que isso são valores culturais que nós temos que trazer para essa estratégia nacional de erradicação da pobreza. Um outro aspecto que eu queria referir é em relação a essa solidariedade também que ultrapassa as fronteiras. Por exemplo, nós estamos a trabalhar com alguns grupos de economia solidária que recebem turistas solidários e igualitários. Então, isso também é uma forma de solidariedade internacional e que, ao mesmo tempo, traz renda para essas famílias. Exatamente. Essa experiência está a acontecer. Essa família já estamos com 1 ano e pouco em algumas comunidades em Longueira e também em Achá da Tenda. Em Santo Antão já recebemos também alguns turistas. Então, estamos a trabalhar com uma organização em França e que nos envia turistas solidários. E é uma troca, é uma cultura do encontro, que é o que eu estou a tentar ver se, através dessa cultura do encontro, a solidariedade permanece. Não é? Porque quando a gente é solidário... Permanece e estende. Estende. Porque é muito interessante ver que a solidariedade não é só eu tenho uma coisa e eu dou. Não, é saber que aquilo que eu te dei fez alguma coisa, tem valor. O que é que te trouxe de bom para a tua mudança, para a transformação da tua vida? Então, é isso a ideia de ampliar um pouco esse conceito de solidariedade que a gente banalizou muito e que essa parte do encontro ficou para trás. Quer dizer, eu dou para ter uma boa consciência, mas não, a solidariedade é um pouco mais do que isso. Portanto, é um trabalho de ampliar, porque o valor já está, já temos. E para o sucesso deste programa, o governo, o Primeiro-Ministro disse uma coisa que é... Portanto, que o sucesso aqui requer também mudança de discursos populistas. Portanto, atitudes que alimentam a situação da pobreza das pessoas. O que pensam desse apelo? Eu acho que os discursos populistas até bastas vezes saem dos políticos, não é? Para aproveitarem a situação. Mas no lançamento desta estratégia, como é que este desafio, como é que esta situação pode ser revertida, por exemplo? Quer dizer, nós não podemos esquecer que isso aqui faz parte de um programa de um governo. Isso aqui é de um governo, não é? Um governo que tem responsabilidades com o seu povo, não é? Eu sinto que este é um momento em que os Estados têm que provar a que vieram.
É nos momentos de crise como esses que os Estados vão ter que provar aquilo que valem. E um Estado vale pela forma como ele trata o seu povo. É uma grande oportunidade. Como trata o seu povo. Neste momento, é um momento que não é só mudar a narrativa populista, é mudar a relação que nós temos com aquilo que é o dinheiro público. Este é um momento em que o dinheiro público ganha um valor social, um valor simbólico extremamente importante para os Estados. Neste momento, a forma como nós usamos o nosso dinheiro, que não é ter muito ou ter pouco, neste momento, os Estados têm que mostrar um elevado senso de eficiência e de eficácia na utilização do dinheiro público que nós temos. Porque o nosso Estado também é pobre, não é só as famílias que são pobres. Nós estamos perante um Estado pobre. Sim, e não foram só as famílias que ficaram mais pobres com as crises, os Estados também ficaram mais pobres com as crises. É preciso que é importante que todo esse conceito que o Estado cabo-verdiano trouxe com essa estratégia, os discursos políticos valem o que valem no momento em que é dito e porque que é dito, mas, por outro lado, a sociedade civil tem uma posição muito clara. Nós não somos governo, nós não governamos, nós não criamos as políticas públicas, mas também nós não somos oposição aos Estados. Então, nós cremos no nosso Estado, nós sabemos que o nosso Estado é um Estado credível, mas também nós sabemos que nós temos que ser um pouco como Santo Tomé em vários projetos. Nós temos que pagar para ver. Mas não é pagar para ver como plateia. Nós queremos pagar para ver como atores ativos deste processo. Então, por mais populista que os discursos possam ser, as narrativas possam ser, essa estratégia também traz uma outra forma de fazer política social em Cabo Verde. E há um terceiro pilar desta estratégia que eu gosto muito, que é o pilar do financiamento e da reestruturação das organizações e das instituições do Estado. Não é possível continuarmos a trabalhar no social da forma como nós estamos com esta e querer ao mesmo tempo implementar essa estratégia. Essa estratégia, ela muda a forma de olhar para o social, mas também de intervir no social. Olha, o cadastro social único, que ainda há muitos desafios para um cadastro, mas vai ser um instrumento muito importante de justiça social se ela for muito bem revista e muito bem utilizada. Precisa de uma revisão. Pelas câmaras, está tendo, ela está em funcionamento como todos os cadastros. Os cadastros levam muito tempo, porque a questão dos dados, não é? Porque o cadastro tem que ser alimentado pelas pessoas. Então, nós temos as câmaras municipais, nós temos os serviços descentralizados do Estado que fazem isso, mas temos que ter uma janela única para as políticas sociais. Por exemplo, uma janela única para a questão das bolsas de estudo, uma janela única para a questão da saúde, uma janela única para a questão dos projetos de financiamento. É o caminho que garante a justiça. É o caminho. Agora, quem vai fazer essa caminhada, e o cadastro, como eu disse desde o início, está sendo revisto, é um processo que tem que ser feito. As câmaras municipais aqui, o poder local, tem um papel extremamente importante aqui, não é? E aqui há também, nessa estratégia, uma visão interessante do poder local, como é que cada ilha e cada município vai trazer o seu olhar específico para essa estratégia, com a visão da justiça territorial. Cabo Verde tem uma grande justiça a nível dos territórios, não é? Além da pobreza, temos uma pobreza territorial, uma pobreza de cidadania. Todo cidadão cabo-verdiano neste momento não é igual em termos de acesso, por exemplo, à saúde, acesso ao transporte, acesso à educação. Então, estamos expectantes, apesar dos discursos, nós estamos expectantes. Os discursos fazem parte das estratégias, não é possível ter discursos sem narrativas e a nossa experiência nos diz, nós somos cientes disso, que tudo cabe nos discursos, não é? Mas nós temos uma visão clara de que há uma responsabilidade
do Estado, há uma responsabilidade da sociedade civil. Temos que chegar às famílias, como disse a Marina, temos que impactar as famílias. E como só quando falou do acompanhamento dessas famílias, que o Ministério já faz e já tem instrumentos e já há um pessoal formado para isso, mas eu concordo com a Marina, aqui a sociedade civil tem esse know-how que nós devíamos participar de uma forma muito mais efetiva nesse acompanhamento, mas esse acompanhamento envolve também o empoderamento e a mediação das famílias, não é? E que as famílias cabo-verdianas precisam de uma mediação, precisa desse empoderamento. E quando eu disse que as famílias vão mudando de escalão, porque aqui todas as políticas que vão afetar as famílias não vai afetar da mesma forma todas as famílias e em todo o tempo, não é? Por exemplo, as famílias que vão receber o rendimento social único, por exemplo, durante 2 anos. Depois a família é avaliada para ver se já estão no momento de fazer a transição por uma atividade geradora de rendimento. Depois têm que sair e deixar que outra família faça, mas isso tem que ser feito através de uma análise, do acompanhamento, porque podem dizer, olha, não estamos ainda preparadas para fazer essa transição, vamos ter que ficar um pouco mais. Então, por exemplo, falou aqui do RSI, não é? Por exemplo, doutora Marina, o governo reconhece, por exemplo, que esta estratégia não começa do zero, portanto há vários instrumentos que têm contribuído para a redução da pobreza e falam tanto no cadastro social que a doutora disse, já falou aqui, do rendimento social de inclusão e a pensão social. Sentiu que realmente estes instrumentos que foram introduzidos antes para minimizar essa pobreza têm surtido? Penso que o impacto foi muito grande. Eu costumo dizer que existem boas medidas de políticas que têm o seu impacto, mas há uma necessidade também de monitoramento dessas medidas. Porque é um trabalho constante, não é? Um trabalho do dia a dia que esse monitoramento não acontece, não há. Quando a gente está no terreno, a gente ouve das pessoas que há alguma lacuna, alguma falha. E é isso que preocupa. Uma das questões ligadas a doutora falou de pobreza de cidadania. Eu achei interessante porque o que a gente vê, quem é manipulado são os pobres, através dos discursos, através nas alturas das campanhas de compra de voto, compra de consciência, de compra de consciência, e as próprias famílias aproveitam disso de uma maneira discursos eleitoralistas. Sim, de uma maneira descontraída, porque é uma forma de ter acesso àquilo que normalmente, através do seu próprio poder de compra, não vai ter acesso. Mas a gente não vê o reverso da medalha. Porque lá, quando a gente está constantemente a ser comprado, onde é que está a nossa dignidade? Então há a necessidade, eu penso, de quem está a própria plataforma da ONG tem essa responsabilidade de fazer esse trabalho com o cidadão. Eu não estou para vender para um voto qualquer. Né? Então há necessidade de criar consciência de que o meu voto é válido, é importante, e eu não posso vendê-lo de qualquer maneira. Então, aí tu estás a fazer o trabalho de criar consciência, e no dia em que... No Brasil já fazem isso. Vai e compra o voto, as pessoas compram o voto, não compram, não compram a promessa da próxima votação, não queremos, porque não cumpriste a promessa. Então, há todo esse trabalho que tem que ser feito. Eu acho que a plataforma chegou a fazer alguma coisa nesse sentido, mas que precisa ser amplificado e que dê mais resultado.
para evitar esse tipo, que o Sr. Primeiro-Ministro disse, discursos populistas, etc, etc. Mas também nós estamos a ver que os discursos que muitas vezes são feitos, a gente não vê a concretização. Podemos falar do Programa Mais, por exemplo. Falou-se do Programa Mais. Sim, exatamente. Mas esse programa a Mais... gente está ainda a ver onde é que o Programa Mais foi. Sim. Virou menos. O Programa Mais que é um programa de mobilização acelerada e inclusão social. Isso. Será esse? Voltou esse? Não sei. Não. Acho que não. Realmente foi um programa, nós estávamos muito expectantes com este programa. Eu ia fazer a pergunta sobre o Programa Mais. Não, foi um programa no qual nós tínhamos muita expectativa. Ainda não era, acho que bebeu-se muito naquela estratégia, mas bebeu-se muito no Programa Mais, mas esta é muito diferente daquilo que era a missão e a visão do Programa Mais, mas que infelizmente por algum motivo que realmente nós não sabemos qual foi, ela foi desvirtuada. Quer dizer, neste momento nós não sabemos em que pé está essa implementação. Estamos ainda à espera, acreditamos que ainda poderá haver alguma vertente. Sabemos que alguma vertente do Programa Mais foi implementado, que tem a ver com as microfinanças, não é? As organizações de microfinanças estão neste momento a executar um braço deste programa, que tem a ver com o reforço de microfinanças para disponibilização de verba para as famílias, para as atividades geradoras de rendimento, mas o Programa Mais era um programa extremamente abrangente, que tinha aceleradores muito interessantes para a implementação do próprio PEDS, não é? E tinha uma vertente também de luta contra a pobreza extrema, mas que, na verdade, neste momento já não se ouve falar e nós não sabemos qual é a ligação que nós podemos fazer com a estratégia, não é? São fundos diferentes, são orçamentos, acredito que sejam também orçamentos diferentes, então neste momento nós não sabemos muito mais sobre aquilo que foi o Programa Mais. Ainda antes do término, podemos falar um pouco também, o programa também prevê ou anuncia um projeto especial para os jovens, que é também uma camada que tem a sua vulnerabilidade, um programa de superação educativa técnico-profissional, que é, portanto, para os jovens chamado Jovem NEET. Qual é a expectativa em relação a este programa, que está também na estratégia? Sim, esta estratégia é uma visão que neste momento nós precisamos de alguma estratégia muito clara, objetiva para trabalhar a juventude, não é? E esse jovem NEET é um jovem com grandes capacidades e com grandes potencialidades. Nós não podemos dar o luxo de perder esses jovens. O que é um jovem NEET, para as pessoas perceberem, né? Esse jovem NEET, como disse o meu filho, é um jovem bonito, não é? Mas o jovem NEET aqui é um jovem sem, não é? Sem escola, sem uma formação, sem trabalho, não é? Mas é um jovem que tem potencialidades. E se nós não, neste momento, criarmos estratégias... E que são pais também. Muitos são. E criarmos uma estratégia de a reintegração desses jovens nas escolas, na educação, na formação técnico-profissional, nós vamos ter uma crise social ainda maior. E estamos a falar também aqui de perdermos esses jovens para a criminalidade. Já estamos numa situação complicada. Já estamos a ter esta crise. É extremamente importante que nós tenhamos projetos e estratégias para atingir esse público-alvo. Saber onde eles estão, aí mais uma vez é importante termos os números aonde eles estão, o que é que eles querem fazer, quais são as suas capacidades, quais são as suas potencialidades e, por outro lado, quais são as ofertas que estão em cima da mesa para esse público-alvo. A juventude tem que ser implicada no processo de desenvolvimento de Cabo Verde de uma forma muito mais efetiva. E a melhor forma de o fazer tem que ser através da educação, tem que ser através da formação e através da capacitação. Não há outra forma. E uma estratégia que Cabo Verde está a adotar e a resgatar uma coisa interessante, estão a trazer as confissões religiosas para serem mais ativas neste processo
do trabalho não só social, mas também de luta contra a pobreza extrema. Porque nós sentimos que há necessidade de trazer um pouco a espiritualidade, de trazer um pouco, como disse também a Marina, solidariedade para este trabalho. Eu acho que isso, combinado todos esses fatores, vai ser muito importante. E não chega, eu penso que a questão do acesso ao rendimento, do acesso aos direitos também é fundamental para essa camada. Porque muitos vão para a criminalidade porque não têm acesso aos direitos. Né? Têm acesso à casa, não têm acesso ao trabalho ou ao emprego, não têm acesso à educação. Os próprios filhos estão à mercê, porque como não têm, aí não conseguem ir aos jardins infantis. Então, toda a estratégia ou a ideia do programa Mais, na altura, era justamente, nós fizemos inquéritos, nós apresentamos ao programa Mais propostas concretas, nesse sentido, de dar respostas a essa camada de jovens que são mães, são pais, e que se encontram nessas situações e que os próprios filhos não têm a possibilidade de frequentar um jardim porque não têm recursos. A Caritas também trabalha com a franja, a juventude? Trabalhamos com a família no seu todo. Então, tudo vem. Então, a família estruturada, não estruturada, crianças, jovens, pessoas idosas e com mobilidade reduzida, a Caritas trabalha com todas as pessoas. E uma pergunta que eu queria te fazer, o futuro vindouro parece fácil. Como é que vocês estão a ver a mobilização de recursos para a implementação desta estratégia, por exemplo? Olha, essa estratégia, a União Europeia esteve presente, a União Europeia é um parceiro que está a impulsionar muito essa estratégia, não é? Eu acredito que já existe algum fundo para isto, mas já os parceiros internacionais se congratularam e se congratulam com Cabo Verde neste momento. Eu acredito que é difícil, já estamos num processo difícil de mobilização de recursos, como nós dissemos logo no início, mas acredito que os parceiros internacionais reconhecem neste momento não só a ousadia de Cabo Verde, mas também a visão que o Estado de Cabo Verde tem com uma estratégia de implementação. Vai ser difícil, mas eu acredito que existem parceiros que acreditam em Cabo Verde e que pode haver, sim, fundos para isto. Eu vi alguma coisa, ao passar rapidamente, que pretende utilizar o fundo, uma porcentagem do fundo de turismo para... Sim, é uma das estratégias, há várias outras estratégias. Não sei. Vai ser um desafio. Eu acho que é isso. Não é um processo fácil. É um grande desafio, é por isso que todos devem estar implicados. Vamos ter a sociedade civil, vamos ter que nos reunir perante essa estratégia e ver como é que nós vamos trabalhar com essa estratégia e quais são também os fundos que são disponíveis para os diferentes setores para fazer essa implementação. Agora, isso é o primeiro passo. As coisas mais difíceis estão por vir, não é? Cada setor, como disse, o setor da educação, o setor da habitação, nós temos que melhorar um direito humano fundamental, que é o direito dos direitos à habitação, constantemente violado. Alargar o pré-escolar, não é? Nós precisamos alargar o acesso ao pré-escolar e eu acredito que o grande desafio, com certeza, está por vir. Aliás, a estratégia requer essa tal abordagem integrada, exatamente, não é? Exatamente. De todos os setores. Para terminar, o que é que vocês diriam, a doutora disse, à sociedade civil, às famílias, até porque, como eu disse, portanto, isto engloba tudo. O mundo está em crise e as famílias, em Cabo Verde também estamos nessa crise, e as famílias, temos as famílias mais vulneráveis, temos as famílias da classe média e, por exemplo, desde o dia 1, os combustíveis ficaram mais caros. E cada dia a vida está mais complicada, com essa pressão, portanto, sobre as famílias. A doutora Marina até pôs aqui um ponto de interrogação. Conseguir essa meta, essa tal ambição que o governo quer em 3 anos,
a plataforma já pensou como é que vai mostrar o seu engajamento neste processo? Que mensagem é que deixaria também para as famílias aqui? Eu acho que se é um momento do Estado mostrar o que veio, é um momento também das organizações da sociedade civil mostrar o que vieram, principalmente a plataforma. A plataforma tem aqui um papel estratégico como uma organização chapéu, como uma organização representativa para realmente, neste momento, criar dinâmicas junto com os diferentes setores de desenvolvimento para fazer a diferença. Nós temos aqui uma grande oportunidade e temos feito isso, as organizações de sociedade civil em Cabo Verde. Temos aqui a organização da Marina, que é um exemplo disto, do grande impacto que nós temos. Mas eu acho que a mensagem que nós deixamos, a sociedade civil, ela sempre traz uma mensagem de esperança. A sociedade civil é também uma organização que é muito movida pela utopia. Nós sempre acreditamos que as coisas vão melhorar. E as coisas têm que melhorar. A sociedade civil tem como DNA a esperança. A esperança. Mas uma outra mensagem que nós deixamos é que é também um momento das famílias mudaram a sua forma de ser família. Eu acho que as crises, elas nos moldam de dentro para fora. Eu acho que há o grande desafio também da família provar o que veio. Não é? Se as coisas estão apertadas, não é? Como é que nós vamos, enquanto família, lidar com esta situação? A mesma coisa a comunidade. A comunidade vai ter que provar o que veio. Reclamar menos e atuar mais. Por exemplo, a comunidade vai ter que rever os seus valores de solidariedade. Neste momento, eu acho que o grande desafio e a mensagem que nós deixamos... Porque eu penso que esse tal valor de solidariedade, particularmente nos centros urbanos, que é menos, e mesmo nas comunidades periféricas. São outras formas de expressão, eu penso, no meio urbano. A gente encontra famílias solidárias. Nós precisamos de solidariedade dentro da própria família. Isso. Dentro da própria família. O que a gente está a dizer, que mudar também a nossa forma de consumir, não é? Porque nós estamos a consumir e de uma forma desenfreada, não muito bem planejada e às vezes falta. Então, rever essa forma de consumir. E neste momento nós estamos a dizer, muito se diz do pão, né? Eu continuo a insistir sobre isso, porque há famílias que nem pão comem mancheira, né? Exatamente. No interior de Santiago, que é muito mais substancioso, não é? Para o trabalho dia a dia. Nós temos na nossa tradição gastronómica comida que a gente às vezes desvaloriza valorizando o pão. Exatamente. Temos a mandioca, a batata doce, a abóbora, temos série de coisas. Que diversificar a forma. E isso também ajuda-nos na nossa economia. O meio rural tem produção. Por que não melhora isso? Maria, e outra forma também de ir-se, a questão de priorizar o que é realmente importante hoje. Deixe-me só falar um pouquinho dessa questão da eletricidade, que eu estou há dias com a minha consciência e com a minha, não sei, com a minha sensibilidade debilitada, entre aspas, ao ver que a Eletra vai a determinados lugares arrancar os fios, cortar a luz, né? Luz roubada, que não é certo, mas existem políticas ou medidas de políticas que protegem as pessoas que não podem pagar a tarifa normal. Por que não se aplica isso? Por que ao invés de ir arrancar a luz, muitas vezes as pessoas têm um pouquinho que tem no frigorífico, vai estragar, né? Porque a Eletra foi lá cortar a luz porque a pessoa não pagou a luz. Por que não se faz de uma outra maneira? Criar uma pedagogia diferente de abordagem ou então mesmo ter acesso a outras formas de pagamento. Para não, porque aquilo, para além de ser doloroso, para mim foi doloroso ver aquilo. Uma aldeia inteira a ser
saqueada de uma coisa que saquearam antes. E às vezes são aldeias também que estão a pedir, há muito tempo estão a pedir. Isso é o tal direito. Então, isso é o acesso aos direitos. Tem que ser monitorizados, tem que ser... Mas eu entendi muito bem. Eu só tenho uma preocupação. Nós não podemos reivindicar direitos através da ilegalidade. A reivindicação de direitos se faz através do outro direito. Não é? Então, eu acho que sim, que nós podemos aqui, eu acho que nós podemos fazer um trabalho de pedagogia, um trabalho de sensibilização. Eu acho que a plataforma poderia fazer essa intermediação. Mas, Maria, uma das coisas que as famílias no mundo estão a fazer, e Covid nos deu um caderno de encargos muito interessante, é que as famílias têm que mudar a sua forma de lidar com o dinheiro. E as famílias descobriram, é claro que as famílias pobres não há como fazer poupança, não é? Mas de que nós temos que também ter uma outra visão daquilo que é a economia familiar, a importância de termos, de alguma forma, alguma poupança e não sair com esse gasto desenfreado em relação ao mercado. Não é? Eu acho que as crises também nos ensinam que há muitas outras formas de ser família, há muitas outras formas de encarar as crises, e nós temos que também ter alguma resiliência, alguma capacidade de prever algumas mudanças de estrutura do qual nós não temos domínio. Não é? Então, eu acho que isso também vem mudar a forma. Nós aprendemos a lidar com o dinheiro e como tratar o dinheiro. Marina, que mensagem é que deixarias às famílias? Já falaste aqui da... Eu acho que eu já falei bastante sobre o empoderamento das famílias, a promoção da sua própria dignidade, não é? Eu tenho a minha dignidade, eu não posso vendê-la porque ela não tem preço. Não tem preço. Então, eu acho que as famílias precisam ter a consciência disso, mas e que toda a responsabilidade não cabe só às famílias. Claro. E que toda a crise deve servir como um meio para se reinventar. E eu acredito que já estão a fazer isso, porque no terreno a gente vê como é que as famílias... É uma luta constante, mas também as políticas têm que chegar a quem realmente precisa. Tem que sair do discurso, tem que sair do papel para chegar a quem realmente precisa e ser também monitorado. É importante avaliar aquilo que nós estamos a implementar. Avaliar para depois corrigir, para depois melhorar. Nós aprendemos esse processo na Caritas com os nossos programas de autonomização. Longos anos de percurso. Sim. Fazer isso, a gente avalia, a gente reaprende, vai fazer de novo, vai melhorando. E é isso que a gente tem que fazer. O acompanhamento é fundamental e eu acho que... e as famílias acreditam nas pessoas. Quando as pessoas estão próximas, as famílias acreditam e fazem. E num diálogo permanente, eu acho que é possível, com a sociedade civil, com as igrejas, como costumam dizer, com as organizações das igrejas, como a Caritas e outras, que estão no dia a dia, entregando nesse trabalho de valorização e da promoção dos valores da família. Eu acho que dar voz a essas pessoas, porque é um aprendizado. Nem sempre as pessoas se apropriam, mas quando damos a oportunidade, elas conseguem dizer realmente o que querem, para onde querem chegar, e isso é importante para nós. Portanto, Dirce e Marina, muito obrigada pela vossa participação aqui no programa Em Debate, e chegamos assim ao fim a este programa em que as nossas convidadas, portanto, falar um pouco desta estratégia do governo que quer, portanto, eliminar a pobreza extrema em 2026, e numa altura em que as crises, portanto, ameaçam o bem-estar e a qualidade de vida das famílias. Ficaram também aqui algumas recomendações, algumas sugestões de como
aproveitar esta crise para reinventar e mudarmos, portanto, o nosso modo de estar como família, o nosso modo de atuar. E foi assim mais um Em Debate. Conto consigo daqui a 15 dias. Continuação de uma boa noite.